Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM. Aqui é o LH e sem piadinhas, do meu lado esquerdo está ele, Arruda. Olá, pessoal. Eu não consigo, eu tô mal ainda. Eu tô triste com o filme faz 2 dias. E do meu lado direito está ele, Thiago Obi-Wan. Oi. Hoje vai ser feia a coisa, né? Vai ser bem dinâmico, bem gostoso. Não foi. Igual o filme, cara. Bom, como tá escrito no título, eu acho que todo mundo já viu, vamos falar sobre Funny Games, em português, violência gratuita, que eu acho que é o melhor título já traduzido. É muito assim, vou mastigar pra você o que eu tô tentando fazer. Exato. Mas é melhor do que o título em português com traduzir a ideia original. Tipo Memento, que virou Amnésia. Né? O cara fala assim, não é amnésia. Aí Eu não tenho amnésia. Ele fala o filme todo pra dar essa o merda. cara que traduziu tava saindo da empresa. Ele Mano. falou assim, seus filhos da puta. Mano, não. A gente não precisa nem ir muito longe antes de começar o podcast, só pra falar. Normalmente quando isso acontece, o cara nem viu o filme. Ele fala, do que é essa história aqui? Ah, não, o cara tem um problema de memória. Amnésia, pronto. Próximo. É que fica do lado, são 3 departamentos que existem. É o departamento de tradução, que fica do lado do departamento de vai dar merda, onde normalmente não tem ninguém. Mas ninguém conversa com ninguém. Exato. É o departamento de tradução que vai dar merda. E do outro lado tem um departamento de objetos que parecem pênis. Entendeu? Não, eu acho que a pessoa, ela é demitida do departamento de vai dar merda, aí ela vai pro de tradução e fala assim, eu tentei criticar a indústria, agora eu vou alimentar esse monstro. Mano, mas é que nem nós, né, cara? A gente faz crítica a vida toda. Se der a oportunidade de eu fazer um Transformer, você acha que eu não vou fazer? Chove dinheiro em mim, né, cara? Pô, cara, o nosso primeiro podcast foi sobre Frankenstein. Ai! Arriba! Eu ia falar, mas passou a pausa da moto. A culpa não é minha. Mano, isso é um excelente blooper. Sério, isso Mano, é muito meu bom. vontade de tomar tequila Isso agora. é muito bom. Caralho, tequila, que saudade. Vai! Que merda. Eu consegui parar de falar sozinho. A gente começou com Frankenstein e o último que a gente lançou foi o Motoqueiro Fantasma. A gente se vendeu também, cara. Foi muito triste. Mas não é isso que a gente vai falar. Enfim, vamos pros recadinhos. Recadinhos. Eu não consigo guardar segredo. Desculpa, Ruda. Desculpa, Obi-Wan. Então eu vou contar que agora, sábado, se você está ouvindo esse podcast no dia que lançou, ou seja, dia 28 de setembro, sábado, dia 30, vamos finalmente lançar o site novo. Até que enfim, demorou, mas saiu, gente. Bom, o site novo tem muita novidade. A gente tá com uma central de notícia sobre esse gênero que a gente chama tanto. São notícias diárias, então você sempre pode acessar lá. Além das críticas que agora, em vez de contar só com a nota dos nossos críticos, a gente também tem uma opção para nota do usuário. Então você pode deixar lá a sua nota dos filmezinhos que a gente já tem crítica e dos filmes que vão vir críticas. E temos mais novidade. Uma sessão especial de matérias fodas que a gente está construindo para vocês. Então fica de olho no site que daqui a pouco já tem matéria nova saindo. Fora todos os nossos podcasts que estão no site, que você está ouvindo agora, tudo bonitinho, também tem lá. E isso graças ao nosso amigo Fernando Teles, que trabalhou com a gente esse tempão para fazer um site fodão. Que eu queria muito agradecer a ele. O Teles, ele tem uma empresa de web design, eu vou deixar o link aqui para quem quiser montar um site. O Teles, cara, ele já fez coisa muito grande. Ele, sei lá, trabalhou pra Globo pra fazer um site pra eles. E trabalhou com coisa maior ainda, que foi a República do Medo. Risos. Enfim, semana que vem tem mais novidade. Vai ser foda. Esse ano, 3 da República, tá começando com o pé direito. E, gente... Enfim, já me estendi demais. Vamos pro programa. Tchau. Não esquece de acessar o site sábado, dia 30.
Violência Gratuita, que é o Funny Games, ele é um filme de 97. Filme austríaco. É, de um diretor que nasceu na Alemanha, se criou na Áustria e faz filmes hoje em francês. Porque o Haneke, ele curte, dar uma voltinha na Europa. Foi um filme que, como a gente já brincou já, o título já traz pra você, que ele queria criticar essa questão da violência no cinema. E é muito sintomático o momento em que o cinema tava vivendo pra você pensar isso. Estamos falando do final da década de 90. O filme mais influente da década e um dos mais influentes de todos os tempos é Pulp Fiction. Fez muito dinheiro, criou muitas imitações. Inclusive o segundo filme do Paul Thomas Anderson, mas o primeiro que fez sucesso é o Boogie Nights, que tem elementos de você usar a violência pra fazer humor. E a gente não pode esquecer que tem uma dupla de cineastas que desponta nessa época e que usa a violência e a tragédia pra criar narrativas específicas com um senso de humor bem absurdo, que são os irmãos Coen. Então, os anos 90 trouxeram, assim... Claro, tem Lista de Schindler, Belas Americanas, são dramas mais característicos do cinema estadunidense. Mas tem todos esses filmes que, desde do cinema independente, que aí vem o Pulp Fiction, você pensar assim, até quando em 99 Matrix vem e revoluciona tudo com CGI. Porque é interessante que você pensa assim, a década dos filmes de ação é anos 80. Só que é uma violência muito mais sugestiva do que gráfica. Tipo, é interessante você pegar assim, Rambo, o 4, é uma chacina, a cada 5 segundos alguém perde a cabeça e perde um braço e morre saindo litros de sangue. O primeiro Rambo não tem uma morte, cara. Isso. É super sugestiva a violência do filme. É bizarro porque você começa a pensar até em alguns ciclos que vão acontecendo no cinema norte-americano. Tipo, o final da década de 60, tem a nova Hollywood e aí eles vão, tipo, nossa, super pessimista, cinismo pra caralho. E aí o que mata a nova Hollywood? É o blockbuster, no melhor sentido, tipo, um Tubarão, Star Wars, que é escapista. O que vem depois não é só o blockbuster, mas vem os dramas super da família norte-americana, que a gente, como a gente, ganhou o Oscar em cima do Toro Indomável. Laços de Ternura, que é um bom filme, tá na Netflix até. E você vê que essas coisas vão sendo substituídas. Quando termina esses dramas, Hollywood tá com um monte de filme lançando no mesmo estilo, tipo Dirty Harry, cara, o estilo do Clint Eastwood ali, o policial. E tem o cinema independente que começa a tentar subverter esses elementos. O Cães de Aluguel Tarantino, que acho que é de 91, 92. Ele é uma questão de estilo e não de conteúdo. Ele tá ali brincando, tipo, normalmente em filmes de assalto não tem esse diálogo sobre a Madonna. Normalmente não tem esse elemento. Normalmente tem um rato, entre aspas, ou aquela pessoa que vai entregar todo mundo. E sabe um filme, cara, agora você tava falando, eu lembrei, um filme que eu acho que é importantíssimo nisso, talvez até mais do que dos que a gente citou até agora, é o Natural Born Killers, do Oliver Stone. Porque é um filme, cara, que ele é tão ambíguo que eu já ouvi gente dizendo que ele é subversivo e comunista e gente dizendo que ele é extrema-direita. É, mas é impossível Sim, ele ser da extrema-direita porque é o Oliver Stone o brother dele é Hugo Chávez. Mas é que tá, que o roteiro não é dele. É que nem, sei lá, o Padilha fazendo um ônibus no 74 fazendo Tropa de Elite. Sim. Entendeu? Mas é que tá, Tropa de Elite é um filme ambíguo. Mas Robocop não. Não, Robocop é uma bosta, é diferente. Não, Mas bosta. assim, tipo... Não é uma bosta. O Natural Born Killers também é. Você não pode pegar assim e falar, não, a mensagem do filme é essa. Porque é meio que um filme que não sabe o que tá dizendo, sabe? Assim, tipo, ele meio que explora a violência sem ter uma mensagem explícita. Eu acho isso bizarro, porque aí vai numa discussão bem antiga se existe cinema anti-guerra. Sim. O Truffaut falava que era quase impossível, se não impossível, fazer um filme anti-guerra. Cara, é só você pensar o Soldado Ryan. Tem um elemento de entretenimento ali, embora você esteja vendo os horrores da guerra. E é justamente o elemento que o Haneke tá criticando. Ele faz você se entreter com aquilo, com toda a estrutura que a narrativa vai fazer, sei lá, a história do filme, tipo, o menino vai fugir, normalmente acontece nessas horas. Aí tem todas as soluções, ou a pessoa vai escapar. Toda vez que ele vira pra plateia e faz que nem o personagem, um dos torturadores, entre aspas, que pisca pra você, você percebe que ele tá reconhecendo todo esse passado do cinema e tá falando assim, e aí, eu tô criticando, ao mesmo tempo que eu tô utilizando da violência como narrativa, mas eu tô filmando de uma maneira diferente. É uma maneira muito estranha de você julgar. É um dos filmes mais autoconscientes que eu já vi na vida. Muito. Ao mesmo tempo que aí você vai entrar de novo nesse negócio. É um filme que todo mundo pagou na bilheteria pra assistir, ver aqueles atos de violência, aqueles personagens, super estilizado, que chama muita atenção. Todo mundo ficou falando sobre a forma do filme, o conteúdo gerou debate, mas todo mundo ficou falando, nossa, que montagem genial e não sei o quê. Então, assim, eu acho que o Haneke, ele tá falando na hora certa, cara, no lugar certo, porque ele tá falando na Europa. Quando tá tendo, na década de 90, uma das coisas que mais se fala é que na década de 90 na Europa começa a ter filmes com característica muito regional na forma de se fazer o filme, mas com uma mensagem muito universal. Então quando você pensa, sei lá, Lars von Trier, quando ele começou na década de 90, ele podia estar tratando de temas muito específicos, mas ele queria fazer um troço assim que tivesse uma abordagem pra todo mundo. Você pensar até depois, Dancing in the Dark,
ou Dogville, qualquer coisa assim. O Haneke é um deles, porque ele vai falar sobre questões, sei lá, Cachê, é um filme que fala sobre o voyeurismo. A gente pode ir antes disso, o Vídeo de Benny, que é um filme de 92 do Haneke, que fala sobre um menino de 14 anos que é psicopata. E você segue a visão do menino filmando. Ele filma ele torturando animais e essa vida dele. E é um filme que vem antes do Funny Games e é tão perturbador quanto. Sempre tem gente que coloca aquelas listas idiotas, tipo assim, tops filmes bizarros, enfim. Inclusive, eu acho que é um puta estudo de filme de suspense, porque é muito bem feito, e ele usa totalmente a câmera na mão, tanto é que é o mesmo personagem que quebra a quarta parede no filme do Funny Games, é o mesmo cara, o cara é muito bom. Muito bom. O único problema dele é que a canela dele parece um graveto. Não, o único problema... Me incomoda, cara, porque eu tenho nitido a impressão que ele não tem a parte de baixo do corpo, e tem alguém ali embaixo com uma perna de pau. Não, é um anão e ele tá com uma perna de pau, porque é bizarro, é sério, é bizarro, aquilo. Cara. Porque ele tem uma perna muito fina e aquele All-Star com aquela... Cara, aquele shortinho em cima do joelho, parecendo uma cueca. Eu não sei como é que ele anda naquilo, cara. Ele não anda, ele é um anão. Tá, a gente chegou a essa conclusão. É canela, joelho, canela, cara. Não tem coxa ali. É muito, muito feio, eu percebi também. Dedo mindinho, joelho e canela. Né? Mas isso você falou do Haneke, esse filme dele. Cara, se você olhar a filmografia do Haneke, a ideia dele, pra mim, parece sempre assim. Primeiro de tudo, eu vou negar qualquer lado comercial no meu filme, assim. Se fizer sucesso, eu falhei. Porque eu quero que as pessoas fiquem putas, entendeu? Eu acho que esse menino ele falou uma bagaça dessa sobre o violência gratuita. Se a galera gostasse, ninguém tinha entendido o filme. Sim. Então, tipo... Se for ele falou pro produtor, cara, tô falando, se for um sucesso, fodeu. Deu errado. É porque as pessoas não entenderam direito o sentido. Cara, se você, não é dar spoiler, porque não tem como dar spoiler, acho, sobre Cachê. Começa o filme, tem um casal, ele recebeu uma fita de alguém que gravou horas à frente da casa deles. E tem uma pessoa, tipo, gravando eles não sabem onde essa pessoa tá. O filho da puta, ele não te dá pistas nenhuma do que tá acontecendo até os créditos finais. Enquanto tá subindo os créditos, ele te dá uma pista real do que é o negócio. O cara é totalmente contra as convenções narrativas. O Começo de Amor, que é um filme maravilhoso, aquela Inclusive, bosta. tava no Oscar 2012? 2013, acho. Tava no Oscar e, concorreu a melhor filme estrangeiro, mas concorreu o diretor e melhor filme. Só não ganhou porque a academia tava errada. Não foi no discurso do rei? Não, foi o ano do Argo. Não, a academia tava errada. Não ganhou o melhor filme, ganhou o filme que tinha mais poder comercial, como sempre. Mas sempre assim, não vamos discutir isso não. Já tem um RDMcast sobre isso, ouve lá. A primeira sequência de amor, normalmente o cara, quando ele vai colocar uma plateia, ele coloca o personagem principal no ponto superior direito. Seu olho bate lá, que é o ponto, que sei lá, não lembro como que é o nome, mas é o ponto mais característico e é o ponto de fuga que todo mundo procura. E ele não faz isso, ele espalha e é impossível você achar o casal principal, então você perde pelo menos um minuto daquela câmera estática do filme, você procurando alguém, ele tá cagando se você gosta disso. Ele quer fazer um negócio que te deixa desconfortável. E não é à toa que Violência Gratuita é um filme que acabou fazendo um sucesso porque todo mundo ressignificou ele no gênero dele. Sim. Ele tem uma ideia de criticar uma coisa e é um filme que ficou muito popular. Não, nessa ideia de temas universais, é um filme que nunca vai ser datado. Nunca. Porque ele tá discutindo a exploração da violência. Se você pensar, isso é praticamente atemporal, cara. Tem muita gente que discute a ideia da permanência da violência na história da humanidade, assim, ao longo de várias culturas e povos. Cara, sendo bem sincero, o último filme que eu acho que explorou tão bem a violência foi o I Saw the Devil. Eu acho que eu vi o Demônio, em português mesmo, que é um filme oriental, é um filme sul-coreano, de violência. Eu já falei sobre ele aqui, eu acho pelo menos umas 10 vezes. Mas é um puta filmaço de, acho que 2010, que eles exploram muito bem esse lado de violência, que eu acho que todo mundo devia ver esse filme pelo menos uma vez na semana. Mas independente, cara, tipo, se você for olhar no começo da história do cinema, tem gente que ficou super puta da vida, levando susto pra porra com aquela cena muito clássica do grande roubo do trem, que ele vai lá e atira pra câmera, e as pessoas, meu Deus, ele vai matar a gente, entendeu? Então a partir desse pequeno momento em que a galera conseguiu ver uma imagem no cinema e associar como se fosse real, aí você já começa a pensar, qual é a barreira entre a ficção que eles estão criando e o que reflete na forma com que eles estão utilizando ali. Até porque a gente tem uma pulsão à violência, cara, isso é inegável, assim, e eu acho que o Hennig sabe disso. Ele fez o filme pensando nisso. A crítica dele é muito genial porque ele sabe o que ele tá fazendo ao mesmo tempo que ele sabe o que ele tá criticando. Então não é que assim, ele tá criticando, mas fazendo parte. Porque ele sabe que ele tá fazendo parte. E ele coloca isso no filme. E eu acho isso muito foda, porque pra isso ele cria uns enquadramentos de câmera que nunca seria feito num filme de tortura ou de ação.
Tem uma cena que dá pra falar de uma vez, que assim, que a criança tá junto com um dos caras que tá torturando ela, a criança tá junto dos caras e aí o cara manda a mulher se despir e ele começa, tipo, a falar assim, se você não fizer tal coisa agora, ele vai se machucar. E você não vê o que ele tá fazendo pra criança gritar. Só depois que acabou a cena que mostra que ele tá segurando o dedo do menino e tá torcendo. Velho, no clímax do segundo ato, o cara vai pegar um sanduíche na porra da cozinha. E você tá vendo o cara pegar um sanduíche na cozinha. Ao mesmo tempo que ele sabe o que ele tá fazendo, explorando a violência, te mostra que é um filme diferente. Sim. Então, assim, ele consegue fazer essa linha tênue entre a crítica e saber que você também participa dessa indústria de um jeito muito legal, cara. O filme tem um enredo que parece muito simples. Que são um casal, classe média alta, pelo que parece. Nossa. Que na primeira... Mais que classe média, cara. Exato, Velho, classe A, cara, mais plus. aquilo é casa de campo, velho. Sim. Tipo, é um lago, mano. Parece lago fechado, assim, sabe? Sim, Tipo, sim. É um condomínio. É. Exato, é um condomínio. Cara, o nome disso é casa de veraneio. Nossa, hein? É, porque ele tem, né, É, cara? o cara O cara é rico. Tá louco, velho. Não, eu tô tentando criar perfis aqui, ó. A galera já sabe que ele é uma criança rica. A gente dando pista. Eu acho que eu vou ligar uma câmera e gravar um canal no YouTube. Então eles estão indo pra essa casa e na primeira cena, no filme ele meio que já mostra pelo que ele veio. Tá o casal fazendo um joguinho de carro, que tipo assim, ai, que música que eu coloquei agora? E são só músicas clássicas. Até que o filme para e começa a tocar, tipo, um puta metal. Eu não sei dizer nem se é um metal. É ruim. Esse é o Não é nome. ruim, Não, é muito chato. eu achei mano. louco. Cara, Porque é ele toca tipo- 2 vezes no filme. 2 vezes. Não, eu gosto até. Eu Mas gosto, Mas é um tipo de música que o Tom Araya do Slayer falaria, puta, pegou pesado nessa. Então, assim, cara, vai além do thrash metal, do power metal, é no estilo do Korn. Grutural, sabe? Assim. Sim, Não, eu não gosto também. E combina, porque, tipo assim, a câmera trava naquilo, ele dá um pause no frame e fica mostrando os créditos iniciais e aquele negócio tocando no seu ouvido e você fala, caralho, o que tá acontecendo? Mas é aí que tá a ideia da sobreposição. Exato. Entendeu? São as duas coisas ao mesmo tempo funcionando em sincronia no filme. Mas aí que tá. É quase uma releitura de coisas de filmes tipo Super B, de terror dos anos 80, que podia ter uns slasher bizarro, que aí dá esse freeze frame e toca uma música muito alta, que é algo que o Segredo da Cabana também faz paródia anos depois, acho 2000 e pouco. 2009, acho. 2000, eu vou confiar em você. Mas assim, que eles também, quando vai ver os créditos iniciais, tá tendo tudo tipo um diálogo super corriqueiro, assim, não, minha esposa, não sei o quê, congela e começa a tocar uma música super alta. É o mesmo tipo de releitura e zoeira daquela época. Mas é genial, cara, porque é pra não deixar ninguém desavisado, sabe? Assim, tipo, é inteiro que na sala de cinema eu tô vendo funny games. Ah, que legal, essa família divertida, bonitinha, fazendo um joguinho. E o cara joga uma porra da música trecheira no meio, assim, sabe? Meu filme vai ser sobre isso. Cara, parece que é escolhido a dedo, assim. Mano, mas sim. E agora tá pensando, eles estão fazendo joguinhos, a Sim. família. Então, tipo, eles sobrepõem já no começo. E é interessante que aquele casal, eles deviam ganhar um prêmio por parecer a família mais chata do universo. Sim! Se não me engano, aquele casal, eles eram um casal na vida real, até que o ator morreu, assim. Os dois já morreram. Ele é o ator da vida dos outros, né, cara? Nossa, filmaço. Não, ele é um puta ator, velho. Ela também é muito boa. Muito boa. Embora, né, já fazendo um comparativo, no remake eu gosto mais da Naomi. Naomi Watts. É E é o Tim Roth também, né, cara? O Tim Roth é um puta ator, velho. boa escolha de elencos nos dois filmes. Sim, sim. Então eles chegam nesse possível condomínio e eles conversam com os vizinhos dele. Lá se já é apresentado pros vilões do filme que eles estão jogando golfe no campo privado desse casal de senhores e você já percebe um clima estranho, mesmo não conhecendo os elementos. E isso vai muito do jeito que o Hennig escolhe os enquadramentos de câmera, porque essa cena, cara, ele coloca um enquadramento que tá tudo muito longe, você não consegue chegar direito. Então você tá na posição do casal ali, cara, porque você não tá conseguindo definir quem é quem e o que tá acontecendo. É um posicionamento tão longe que ele espalha as paradas e fala assim, ó, você tá entendendo? Não. Caguei. Caguei. Where's the remote control? Where's the fucking remote control? Daí eles vão pra casa deles e começam a arrumar as coisas. Nesse momento, deixa o barco lá embaixo. A mulher tá no telefone, é meio machista aquele negócio. Meio, velho? É, né, cara? Eu tô tentando ser bem Tá de boa Tá aqui. o molequinho com o pai no barco, pai, mulher na cozinha, fazendo coisa com o telefone Com o no ombro, telefone. cara. Isso Não, é a coisa não, mais é estereotipada conversa. que É, existe, exato, velho. tipo, falando de alguma. Fofocando Uma alguma frivolidade. pira. Frivolidade. Ah, frivolidade. pai, que. Vai bonito. Você bonito. tá lendo dicionário? Não, frivolidade, cara. Frivolidade. Usa que é bonito, cara. Usa que é bonito. Dá gabarito pro negócio. Ah, Não, mas é muito estereótipo da famíliazinha perfeita. Porque... Mas eu acho intencional também. Sim, até porque o nome do molequinho é o mesmo nome do pai. E toda vez que o pai fica falando alguma coisa, ele meio que repete, querendo dar ordem também. Até que o Peter, que é um dos dois integrantes dessa
trupe. Essa trupe muito louca, causando altas confusões na alta sociedade. Eles são bem educados, são bem polidos. O Peter parece aqueles molequinhos que fica tomando leite, comendo biscoito, jogando Call of Duty o dia Sim, inteiro, e né? ele- Falando, mãe, mais leite! Eu não sei se o Peter é retardado ou não, o filme terminou e eu fiquei pensando nisso. E ele chega pra pedir ovos, falando a vizinha deles lá, pedir ovo emprestado porque eles estão fazendo sei lá o quê. Ele não fala também que eles vão fazer de almoço, mas ele precisa de ovo. E você já percebe ali que, tipo... Ele é no mínimo uma pessoa invasiva. Exato, é totalmente, cara. Se fosse eu, tinha vai daqui, você vai embora. Não que ela seja uma pessoa muito educada também no começo. Sim, mas é que ele não fica, tipo, esperando... Sabe, você vai na casa de uma pessoa que você não conhece, você fica meio do lado de fora, assim, esperando. Cara, ele gruda na mulher, assim, fica olhando pra ela 5 centímetros da cara dela, velho. Porra, que cara chato, Você já velho. percebe que ele é... Vai falar que vai comer a mãe dos outros no Call of Duty. Você já percebe que, tipo assim, ele é pelo menos passivo-agressivo. Sim. Todo mundo ali é. Aí ele quebra os ovos saindo da casa. Isso porque ele já derrubou o celular da mulher na Nossa. pia. E a mulher totalmente putaça. Dá os ovos pra ele, ele quebra de novo. E nisso a gente tem chegada do Canela Fina, que é o Paul. E ele é mais invasivo do que o Peter foi. Porque ele entra na casa e ele já começa, tipo... Sabe quando a pessoa entra e começa a olhar os móveis de uma Sim. forma bizarra, meio que julgando? É mais ou menos isso. E daí, ele fala com o amigo dele, no caso o Peter, tem medo de cachorro e por isso que ele quebrou os ovos. Então, meio que a culpa não é dele, é sua, por você deixar o seu cachorro livre. Sabe? Na minha casa, tá ligado? E daí eles começam uma discussão totalmente em relação a isso, pra mostrar que eles são muito passivo-agressivos. E ele fala assim, deixa eu ver se seu taco de golfe caro pra caralho, posso testar? Não, filho da puta, vai comprar o teu, Nossa, cara. isso aqui é muito raro. Nossa, a gente vai perder. Amanhã não temos nenhuma chance. Posso pegar? Ela fala assim, não, o que te fizer feliz. Você quer que eu prenda o cachorro pra vocês andarem? Ele falou, não precisa. Por que será que não precisa, filha da puta? Aquilo me deixou puto. E mais uma vez, como a gente comentou, o filme não mostra um gore, nenhuma coisa agressiva nesse ponto de visual. Tanto é que você percebe que o cachorro morreu, por causa que o cachorro para de fazer barulho. Sim. Muito boa. Então, o pai volta com o filho e tá uma coisa estranha acontecendo ali, porque ela tá tentando expulsar os dois da casa. Desse jeito que eles são, eu também já teria levado uma vassourada, pelo menos neles, já tinha jogado água quente, talvez. É porque aí, pra mim, já tem uma crítica sobre como a alta sociedade funciona, né, cara? Porque eles não são duas pessoas entrando e falando assim, eu moro aqui do lado e vim pegar um negócio. Não, eles vêm com um amigo deles. Então, assim, conhece alguém que já dá o aval, fala, não, esse cara pode entrar. E daí o amigo deles meio que some, assim, e fica só os dois e começa a ficar meio estranho, assim, tipo, cara, você tá com tempo extra aqui na minha casa, entendeu? O maluco já foi embora, vai junto, seu filho da puta. Exatamente. E daí o pai chega, o George, com o Jordinho. E é interessante isso, cara, porque é um pouco de construção de personagem também. Porque me lembra, sei lá, o Walter White, por exemplo. É um cara que parece meio tímido, humilde, e daí o filho dele chama Walter Jr., que é a coisa mais narcisista que existe. Desculpa. Se o nome do seu filho é Júnior, você é narcisista. E se o pessoal toda chama Júnior? Mas, Não, aí o desculpa, pai dela é narcisista. Não tem nada a ver com isso. se for Júnior, aí temos um problema. E nisso o Paul dá um taco de golfe no joelho do George. E aí, você olha pra cara daqueles dois, eles são um casal de meia idade, super magrinhos. Não é uma pessoa que reagiria no sequestro, cara. Sim. Até porque aí entra a questão de classe social também. São duas pessoas que nunca imaginaram que elas precisariam reagir a esse tipo de coisa. Não, tem duas coisas que essa cena remete muito fácil. Da reação de não estar preparado, que é a parte do portão eletrônico, que é o ápice de achar que você tá protegido na casa de classe média pra cima, assim. É tipo, tem o portão eletrônico, então tá tudo bem. E tem o fato de que é a primeira vez já que o Haneke filma uma violência e ele não mostra pra você o que aconteceu. Tanto que a primeira vez foi, ele acertou na cabeça, aí quando ele cai no chão e fica com dor na perna, foi aí que eu percebi que tinha sido uma tacada de golfe na perna. Porque o George, ele vai dar um tapinha no cara. Sabe, cara, é tipo o velho de meia idade que é super inseguro, mas ele quer passar uma ideia de autoridade. Então ele fala, não vou bater nesse moleque, vai dar um tapinha aqui, moleque, pra minha casa, não sei o que. Daí ele deu um taco de beisebol no joelho, né? Mas ainda assim é estúpido, porque tipo, ele, Muito ele, estúpido, ele quer né? parecer o isentão, tipo, não vou julgar vocês por um crime que eu não presenciei, não vou ser juiz disso. A mulher dele tá falando, porra, mano, tira esses caras daqui, pelo amor de Deus, e ele fica de bananão, é pra depois dar um tapa na cara do cara. Fica de banana. Não, ele é total banana o filme inteiro. Não, ele é um banana. Cara, é uma coisa, se invadirem sua casa, acerta o saco. Mano, não, ele é o Sai pior saco. tipo, ele é o pior tipo do bananão. É o bananão que acha que é machão, cara. Esse é o pior tipo. Porque, velho, tava muito na cara que eles iam morrer, entendeu? Pra eles, né? Então, velho, você vai morrer do mesmo jeito, cara. Faz alguma coisa, porra. Cai dentro, né? Vai dentro, cara.
sai na mão. Maluco, velho. Não dá um tapinha. Não é uma veia. Entendeu? Dá um soco, pô. Então, cara, se você chutasse a perna daquele moleque, ia quebrar. Quebrava as duas. Óbvio, exato. Cara, rasteira ali é fratura exposta. Não que a gente esteja incentivando a violência, mas o filme é violento, a gente também. Não, cara, violência é ok. Não. Nossa, tá sendo muito gratuito. Pois é, que merda. Jovens, violência, hein? E nesse momento começam os jogos divertidos. Não, que inclusive é bom falar esse negócio do nome do filme, Funny Games, porque eu fiquei zoando que mastigaram o nome em português, mas o Renek, ele colocou Funny Games em inglês, específico, pra que a galera que fosse assistir, tipo, mundialmente, manjasse um pouco de inglês, conseguisse entender a mensagem dele logo de cara. Porque tem esse problema, né? Ele queria fazer um filme e que é calcado basicamente numa mensagem específica. Ele cria não só o tema, como toda a estrutura do filme pra uma mensagem. Então ele quis fazer de tudo pra que o pessoal pelo menos entendesse o que ele tava fazendo. Sim, até porque ele falou, se não gostarem é porque não entenderam. Exatamente. O filme não tem nome original em alemão, né? É Funny Games mesmo. Ele fez um título internacional. A ideia é a melhor ideia. Tanto que é um filme que passou no Festival de Cannes e é um dos, se não me engano, dos maiores recordes de gente saindo da sala de cinema, tipo, no meio do festival. Assim. Mas Cannes é uma merda, né? Não, Cannes é do caralho. Eu vou falar mal porque eu nunca fui. Na hora que eu for, eu falo, não, nossa, Cannes é legal. Na hora que tiver no Insta Stories dele. Nossa, hein? Nunca critiquei. Aqui a Riviera Francesa, é muito bom. Eu não falo francês, cara. Tem que fazer uns anos de francês. Não. No selim. No selinho, aí. Selim pode. Órgão público governamental, deixa. né, também. Comunista. Depois desse momento de agressão, tem a questão do cachorro que sumiu. Sim. Que eles falam, mas cadê o cachorro, mano? Que aí o cara, ele tira a bola de golfe do bolso e rola até eles e fala bem assim, qual que é o problema disso? Aí o Peter responde, fala assim, então, é porque você tá com a bola no bolso, é porque você não usou o seu taco na bola de golfe. Você usou em outra coisa. Aí a mulher sai atrás do cachorro e aí que vem o momento que parece que o Renek tá tentando fazer referência já no começo do filme, que é quando vem aquele casal de barco e é a mesma situação de quando o casal principal chegou e estavam os dois torturadores, o Paul e o Peter, lá dentro com os vizinhos deles. Porque chega um casal de barco e começa, nossa, quanto tempo? E ela vai lá e apresenta o Paul como se ele fosse um amigo. Ela faz a mesma coisa por medo, assim. Exatamente. E aí você começa a pensar que aquilo ali é algo que já aconteceu antes, o que até abre uma questão bem interessante, que o Renek tá falando sobre até repetição. Já que ele tá fazendo toda uma paródia em relação à violência dentro do cinema, pode até ter uma questão de repetição, porque ele meio que coloca que os plots são vazios. Até em alguns momentos eles falam, tipo, ele faz piada com isso, assim, parece que ele tá forçando situações, como se fosse desenvolver um personagem, mas não tem uma resposta. Que nem na cena, depois disso eles vão pra sala de estar, o Paul começa a falar que a vida do Peter era isso e aquilo por causa do pai, que ele transava com a mãe, não sei o quê, e ele vai mudando a história. Num minuto ele conta umas 5 histórias diferentes. Isso pra mim parece o Renek falando assim, cara, as motivações que eles dão pros personagens são rasas só pra fingir que tem uma motivação. Sim. E isso remete àquela repetição que a gente viu numa situação em pode ter sido anterior. Então é tipo assim, é o mesmo filme, aconteceu antes, vai acontecer de novo. Ele cria uma coisa sutil, de novo, uma palavra que a gente gostou nos podcasts atrás aí, nuances, pra poder construir a sua narrativa. Até porque todo vilão precisa de uma história pra entender, assim, sabe? Parece que a violência por si só, o mocinho pode usar também. Tipo, ele pode sair dando porra em todo mundo. Mas o vilão, ele tem um motivo ali que torna a violência dele condenável. Mas aí que tá. Isso é que é bizarro, porque já que eles têm atitudes gratuitas, você não sabe qual é de verdade o embasamento, ele cria o maior dos estereótipos, que é o trauma infantil pra alguém fazer violência. Exato, mas ele tá criticando isso e tá usando como sátira. Que é uma coisa que, fazendo uma referência mais pop, que o Nolan faz muito bem no Dark Knight. Sim. Que ele conta umas 3 histórias diferentes. Então ele tá meio que fazendo uma paródia dessa ideia do vilão precisar de uma história de fundo e tal. Até porque a bagaça do Paul e do Peter bater nas pessoas me remete muito ao Ultraviolence do Laranja Mecânica. Parece uma coisa quase tipo assim, é desordeiro por ser desordeiro mesmo, assim. Porque parece que são jogos para jovens que estão ali se divertindo, o que também estabelece duas coisas. Na década de 90 já começa a ficar mais caro o ingresso, então uma galera que vai mais no cinema é classe média mais alta. E os filmes de ação com muitas mortes normalmente é para um público mais jovem. Só você vê Transformers para os adolescentes que vão assistir o filme. Não, e que você falou deles estarem com aquele shortinho ridículo, eles estão com luva. Cara, eles Camisa são... polo. E eles são super educadinhos, eles são high society também. E eu acho isso interessantíssimo, porque eles estão sendo filho da putas educados, entendeu? Eles não usam gíria.
Sim. Eles falam assim, por favor, foder-se no ânus, no reto. Cara, mas na boa, assim, qual é a taxa de pessoas que são pobres que jogam golfe, que entendem, Exato, entendeu? Tipo, exato. é um jogo muito uma classe social muito alta, assim, sabe? Então, Sim. e isso remete bastante até o jeito que eles falam, também esse negócio da laranja mecânica, que é a forma com que o Malcolm McDowell tem um inglês, assim, super carregado no sotaque dele, que parece uma coisa de lord inglês, assim. E ouvir música clássica e tal. Sim, e é bizarro, porque é como se a erudição não tivesse necessariamente fosse resultar em pessoas boas, até porque as atitudes que todos os personagens tomam ali são bem bizarras. Ao mesmo tempo que, quando o garotinho foge, ele faz questão, e acho isso genial, de colocar uma trilha sonora pra ele capturando o garotinho. É tipo assim, é como se ele parasse o filme pra reconstruir o filme e falar assim, não, essa cena tá muito parada, precisa de uma trilha sonora. Cara, o Hennick é foda, né, velho? O roteiro desse filme é muito bom, porque quando a gente chega nesse momento que a gente falou, que começa a espécie de tortura psicológica, você acha que o filme inteiro vai ser isso. Se você tá assistindo pela primeira vez, você não pegou nem spoiler, o que é raro, você acha que o filme vai ser aquilo, assim, sabe? Vai ficar naquilo, e essa vai ser a mensagem do filme. E isso dura, tipo, 15 minutos. 15, 20 minutos. É tudo super rápido. É super rápido. E daí o moleque consegue fugir. E aí você fala, nossa, agora vai ter aqui uma resolução, aqui o molequinho vai fazer alguma coisa e tal. E o jeito que ele brinca com as expectativas de quem tá assistindo é muito interessante. No filme inteiro, né? Porque o menino, ele acha uma arma, você fala, ó, agora o menino vai... Por mais idiota que pareça, na sua cabeça fala, o menino vai atirar nele, tá tudo bem agora. Sim, porque a gente já viu um monte de filme que isso acontece. Então é o natural você chegar nessa conclusão. Não à toa, ele até subverte a questão de você ter motivação pra se engajar na história. Porque isso acontece muito em filmes, assim. Tá acontecendo uma parada, não tem por que você se importar com que uma bomba vai explodir. Aí o diretor coloca alguma motivação bizarra no meio pra você torcer. Ele faz isso com a aposta. Ele fala assim, não, eu aposto que a gente vai sobreviver até daqui a 12 horas e vocês apostam que vocês vão sobreviver. O personagem, que é o Paul, ele, primeiro de tudo, que ele parece ser o personagem que é o único que entende que está dentro de um filme. Porque ele é até o primeiro que pisca pra Dá uma plateia. piscadinha. Ele é o único que quebra a quarta parede o filme inteiro. Tanto é que ele pergunta pra plateia, no caso a gente, se você tá junto com eles, se você acredita neles, que eles vão sobreviver. Mano, quando dá 95 minutos de filme... Isso é genial, cara. E que ele fala assim, que tipo, não chegou ainda a ser um longa-metragem de verdade, sabe? Acho isso muito bom, cara, é muito engraçado. Você fica assim, cara, você tá jogando muito na minha cara a estrutura do filme. E ele consegue recapturar, digamos, o moleque. E, cara, eu acho genial que daí a cena que ele vai fazer um sanduíche, cara. Porque, tipo, ele tá te mostrando a coisa mais banal, enquanto o que é importante tá acontecendo atrás. Assim. E o que é legal nessa cena é que ele volta com o menino, com a arma, e fala, olha, o que seu filho me ajudou a trazer. Sim, e é meio que uma recusa do Henry a mostrar a violência. Não tem nada gráfico no filme. Não, e ele criou uma sequência vazia em termos de roteiro, porque você cortar o filme a partir do momento em que o moleque foge escada acima, e o momento, se você cortar daí, e aí o cara saiu, o Paul, e unir direto, sem toda a perseguição lá na outra casa do vizinho, pra parte do Paul voltando com ele uma arma, ele poderia ter usado qualquer desculpa da onde ele achou essa arma, tipo, não altera a história em si. Sim, sim. E parece que é muito proposital isso. Teve uma sequência de ação, uma perseguição, que foi super muleta e que eu criei pra isso. Por ele colocar o Paul e não o Peter perseguindo o moleque, deixa ainda mais claro porque o Paul é aquele que sabe que é um filme de ação, um thriller, um horror ali. Mas aí pra mim vem outra coisa genial, cara, que é quando o molequinho morre. Spoiler alert. Não, desculpa, cara. Não, foda-se. A gente tá fazendo isso há muito tempo, vai ficar se preocupando com essas porras. Mas uma coisa, vamos lá. Uma coisa interessante desse filme é a narrativa muito maior do que a história em si. Sim, isso é verdade. Sim, mano. Eu assisti esse filme já sabendo já como que acontecia. Você vê como as coisas vão acontecer. Mas pra mim foi interessante porque eu não tinha visto o filme ainda, não tinha lido nada sobre. E no momento que eles vão embora, que eles falam, cara, pô, você matou um moleque, agora como é que a gente vai torturar eles? É legal porque, mesmo que o final fosse cagado, pra você ia terminar. Eu achei que tava no final do filme. Assim, nossa, passou rápido essa 1h45. A gente tem um alívio de pensar, os personagens estão na merda, mas eu tô fora dessa situação como público, porque o filme acabou. E aí, nisso, ele dá essa expectativa e ele te dá um plano, sequência, de 10 minutos mano. do desespero daquela família vendo o filho morto e tentando fugir. Cara, isso chega a ser quase sádico. Cara... Não, sério, ligar a câmera e deixar rolar 10 minutos, mano. Não, sério, essa sequência... E é genial, porque ele vai na contramão da edição mais rápida de filmes de ação que começa na década de 90 a ficar cada vez mais popular. Tipo, cara, eu amo Matrix, mas a edição de Matrix em 99 é bem cortadinha, assim, tipo, decupagem bem... Corta pra esse plano, tudo certinha. E aí, quando ele faz isso, ao ele recusar fazer planos mais abertos pra mostrar sangue, ele fazer muito close-up, principalmente na cena em que ela tem que se despir, você não vê ela tirando a roupa, você vê o rosto dela e até, tipo, sei lá, um pouco abaixo do pescoço. Então ele se nega a mostrar essa violência com a personagem. Ao mesmo tempo, ele mostra os seios dela quando ela tá colocando o sutiã depois. Só depois. Então a ideia não é o que o filme não tenha nudez, é que ele não deixa que a nudez dela seja exposta pelos sádicos. É, digamos. como se fosse funcionar pra violência entreter.
Cara, é muito complexa a linha, porque assim, a gente falou isso no Cisne Negro, que é um roteiro muito bom e que ele é levado à perfeição pela direção. Isso acontece Sim. de novo, cara. Sim, O com Haneke, certeza. ele escreve bem pra caralho, e aí ele entende a linguagem perfeitamente que ele tem que colocar ali. E aqui é mais legal ainda porque ele que faz os dois, né? Então ele tá dizendo assim, eu escrevi esse negócio, tá bom, vou torná-lo ainda melhor, levá-lo à perfeição. Não, e é muito interessante porque eu considero o Haneke, assim, um cara quase de estilo mesmo. Não tô falando se vai ser tão relevante, não acho que é tão bom quanto, por enquanto, ao menos. Mas ele é um cara que ele é quase herdeiro do Bergman, cara. Tanto que ele ama o Bergman, ele participa de documentários falando sobre o Bergman. E é aquela coisa, o Bergman pensa numa mensagem universal, que nem o Sétimo Selo, mas é muito característico do espaço dele, o personagem em si. E o Haneke faz a mesma coisa, e ele pega um roteiro, que nem o Bergman também fazia, escreveu o próprio roteiro, e ele cria uma narrativa que não é só o conteúdo, não é só a fórmula, é a junção dos dois que vai Sim. passar toda a informação que você precisa ali. Pra quem não lembra, o Sétimo Selo é um filme famoso que o Cavaleiro tá jogando xadrez com a morte. Pra quem não Inclusive, lembra, foda-se. que- né? Pô, que isso, mano. Aí eu lembro até hoje que a melhor coisa que 500 Dias com Ela fez foi fazer referência a Sétimo Selo quando Mano, eu era mais novo. Eu pensei Sete- que fosse a camisa do George Vision, do Não, Unknown também. Pleasure. Sétimo Selo é tipo o único filme bom sobre a Idade Média, cara. Porra, O único filme O bom... único filme bom sobre a Idade Média. me fala outro. Mano, deve ter um filme da década de 60, mas eu vou achar. Sabe, Monty É, Python. Monty- Nossa, Só tirou as palavras só que da minha mas boca. é sátira, não é um filme sobre a Idade Foda-se. Média. Aquela cena de eu não votei em você, eu não sei. É Não, genial. eu amo Monty Python, mas não é um filme sobre a Idade Média, cara. É uma sátira que fala, vamos escolher um tema. Apontou no mapa e falou assim, aqui, que período, linha do tempo, século XIV, pronto. Cara, aquilo não ia a parte do coelho não ia funcionar se não fosse a Idade Média. Sim, cara, eu tô brincando. Não vamos falar sobre isso. Where's the remote control? Where's the fucking remote control? Como o Obi-Wan já falou, da parte que você acha que acabou, eles estão na casa, eles estão tentando ligar, o telefone volta a funcionar, você se sente um pouco aliviado, mas é uma linha muito... ele te dá uma desculpa muito boa. Você ouve eles falando, tipo assim, olha, a gente matou o filho deles, parece que, tipo assim, não tem mais motivo pra eles viverem, eles não querem mais viver. Você percebe que eles estavam ali pela diversão da pessoa lutar pela vida, e a partir do momento que você matou, entre aspas, a vida deles, eles não querem mais lutar por ela. E é foda essa cena porque ela é muito seca, assim, cara. Porque geralmente o que acontece nesses filmes é tem o drama do impacto da morte, a mãe vai lá, chora e se desespera. E no caso desse filme é assim, a gente perdeu basicamente o motivo de viver, mas a gente ainda vai viver. Então deixa que eu me soltar dessa porra aqui. É ao mesmo tempo a completa perda de esperança com o desespero de sobrevivência. Essa sobreposição. E eu acho interessante porque pra mim nesse momento é quando tá mais alinhada o filme em si com a atitude dos dois, do Paul e do Peter. Porque ao mesmo tempo que o filme te dá a esperança da sobrevivência dos dois quando a mulher foge, é o que eles também estão tentando fazer pra deixar eles crentes de que eles vão conseguir sair daquilo pra depois voltar e trazer os dois de volta, assim. Então, assim como os caras falam, a gente só vai sequestrar eles quando eles tiverem medo, o Henrik fala, só vou mostrar de novo violência quando vocês estiverem achando que o personagem vai sobreviver. E daí, então, o cara é banana de novo. Obviamente. Daí ele fica, vai lá fazer o plano A, eu fiquei com o telefone tentando ligar, e eles não lembram o telefone da polícia, eu achei bizarro aquela cena em específico. Eu não, sinceramente, tipo, mano, não deve ser tão difícil, deve ser 3 dígitos, em qualquer outro país é 3 dígitos, não é tão difícil, eu vou ligar pra minha tia, vai tomar no cu. Mas é o Henrik também usando muleta de roteiro de propósito. É que nem o sim. telefone voltar a funcionar. Exato, não, eu entendi a pelo telefone voltar a funcionar. Tá, eu posso defender ela dizendo que é tipo assim, pra você ter esperança. A questão é que, tipo assim, ok, você não lembra o telefone da polícia, vai ligar pra sua tia, daí tá ruim a ligação, ok. E ela sai da casa e tenta procurar ajuda nesse condomínio. Daí ela vai numa casa do vizinho, começa a gritar, não aparece ninguém. Até que tem uma estrada, pode ser o fim, que tem uma luz vindo. Essa E cena é muito nisso, foda. o Haneke, ele quebra aquela regra básica de 3 tentativas de um filme de suspense. Porque passa o primeiro carro, não é. Passa o segundo carro e a cena é cortada. É muito simples em filme de suspense, filme de terror, ter 3 coisas até acontecer. Sim. Um monstro Sim, ou sim. jumpscare, enfim. É, você estabelece, repete e assusta. Exato. E outra coisa também, cara, se ela parasse já no meio da estrada no primeiro carro, ia ficar bom também. Mas não ia ficar tão genial quanto ela deixar o outro carro passar, ver que ela podia ter conseguido ajuda ali, entrar em desespero e daí entrar na frente do outro carro. Exatamente, Entendeu? sim, tipo, é genial. Puta que pariu esse filme, velho. Porque Caralho. você para pra pensar que, tipo assim, cara, quando o carro tá vindo, você fala, não, você fala pra você, Sim, é eles. Sim. E ela se esconde e fala, ufa, ela se escondeu. E passa o carro, e você percebe que você Que tá assim, errado. não, E cara, você se tem a esconde de mesma. novo, caralho. Exato. E você tem a mesma ideia que ela, que, tipo assim, o próximo carro eu vou pular na frente. Que se foda. Até porque os caras controlam o filme mesmo, então é Exato. óbvio. E o que é genial, você só descobre depois, que nesse momento eles voltam pra casa com ela, só que de uma forma muito boa. Que o cara, ele tá naquela sala onde a criança tá morta, ele tá colocando um lençol em cima, ou um pedaço de pano, enfim.
e uma bolinha de golfe entra na sala. Aí você fala, caralho, fudeu. E nisso, antes do cara entrar, você ouve a voz dele. Na minha cabeça, é tipo, podia ter dado, cara, se fosse um filme de hoje em dia, assim, o cara ia colocar um acorde alto e o cara entrando na sala, como se ele fosse um vilão, mas ele não, ele, tipo, é seco, você ouve a voz dele, ele entra. Com a mulher, junto com ele tem o Peter. E nisso eles fazem outro jogo, que é tipo, olha, eu posso te matar com uma faca, que vai doer, ou eu posso te dar um tiro, que vai ser mais rápido. Mas primeiro você tem que fazer uma oração. Nossa E é outra parte foda pra caralho, porque tipo, sei lá, eu não sei orar. Ela fala pra eles. É genial. Quando isso acontece, o cara meio que ensina uma oração pra ela, e ela vai fazer essa oração de joelho, ela pega a arma e atira no Peter. Meio que contra todas as regras que o filme estabeleceu até o momento, aparece ele tomando um tiro, um corte pra ele tomando um tiro e caindo no chão. E você fala, meu Deus, salvou, agora, Não, tá e tudo você bem. tá em êxtase, porque você fala assim, pô, ela pode até morrer, mas ela matou o cara que matou o filho dela. Então, assim, também traz essa ideia da vingança. Sim, que é o ponto máximo da narrativa quando alguém consegue escapar se vingando de alguém. Porque naquele ponto você fala, cara, aqueles dois já estão fodidos. Eles vão ter que fazer terapia a vida inteira pra superar a perda do filho, a vida deles praticamente acabou. Mas a vingança eles vão ter. E aí é que o Henrik olha pra você e fala, foda-se. Foda-se você. Cara, essa sequência toda ele quebra com um monte de regras, seja tipo até dos slasher. Quanto remete esse negócio dela ter que rezar com a questão mais tipo conservadora dos filmes slasher da década de 70, cara. Aí quando ele faz isso e o cara vai atrás do controle, você fica... É genial, porque ele começa a gritar, cadê o controle? Cadê o controle? Você fala, o que ele tá falando? O que tá acontecendo? O amigo dele acabou de tomar um tiro, ele tá cheio de sangue e tal. E ele pega o controle da televisão e volta o tempo. A cena inteira volta pra parte que ela começa a rezar e ele pega a arma antes dela pegar. Isso é... E o filme continua. Cara, o filme joga na sua cara o que ele tá fazendo, velho. Sim, cara, não. É genial, velho, é genial. E é um recurso muito bom, porque começa com uma piscadela pra tela, né, quebrando a quarta parede, pra terminar com o cara mexendo por completo a história. Ele volta ela. Nesse caso, ele usa a regra das 3 vezes, né? Porque começa com a piscadelinha, daí vai ele falando aquela parte do jogo, e daí tem o do controle remoto. E é interessante também porque é o filme tornando literal o total controle que eles têm sobre aquele casal, assim. Porque você fala que esses caras não vão fazer nada, velho. Aí você pensa, eles podiam até ter feito, mas não ia mudar nada. Sim. Então o filme também ganha sentido se você for assistir de novo, por exemplo, assim, sabe? Tipo, você fala, não, tá, mas ele podia ter dado um tiro no cara e ele ia só voltar no tempo, assim, não ia mudar nada. Então... Nunca ia mudar, a não sei que o Paul e o Peter morressem ao mesmo tempo. Sim, sim. Não teria como. Cara, E é nesse ponto que daí o Paul e o Peter viram um filme em si. sim. Cara, Nesse momento eles já amarram ela e pegam o barco e vão em direção à casa da amiga dela. Que no começo do filme, quando ela tá com a vizinha dela lá, vem de barco até ela, o Paul pergunta, onde você mora? Tipo, é bizarro, porque ele sem conhecer a pessoa, sem nada, e sem se apresentar, pergunta, mas onde você mora? E ela, meio estranha, por ser amiga do casal, responde. Ele, entendi. mas é aí que tá a validação do resto. Cara, tenta entrar num clube desse, assim, de rico. Sem conhecer ninguém, né? Tem que ser indicado, cara. A ideia da sociedade é, alguém te indica aqui, traz a padrinha e fala assim, então tá tudo certo, você é uma pessoa de bem, da família brasileira. Tradicional. E nisso, o filme acaba com eles tendo uma conversa sobre física quântica, que não faz muito sentido, mas não vamos entrar nessa discussão. Não, mas eu acho muito bom isso. Não, mas é aquela coisa, tá ligado? A cena do Big Mac no Pulp Fiction, sabe? É mais ou menos É aquilo. isso, cara. É exatamente Não isso é que eu Big fiquei Mac, é Royal with Cheese. Royal with Cheese, É o exato. quarteirão, é o quarteirão. É o quarteirão esse. É quarteirão. Mas é isso. É tipo assim, ele pegou o negócio e você tá falando assim, eu sei o que esse cara tá fazendo aí. Eu vou fazer a mesma coisa, só que no final agora. Já que pro Tarantino não tem a ordem cronológica no Pulp Fiction, não segue uma linha de tempo normal, ele faz a mesma coisa. Ele coloca um diálogo no final ali que é só pra terminar o filme, que também remete a filmes que quando termina tá tudo bem, aí um personagem vira pro outro e fala bem assim, não sei se tá tudo bem, mas acho que agora o mundo vai ser melhor. E termina o filme. Sim, e a questão é que, tipo, os três estão no barco, ela tá presa, toda amarrada, com um negócio na boca, e eles tendo essa conversa, ele simplesmente pergunta que horas são, pro cara, o cara fala, são quase 9 horas. Ele, entendi, tô ficando com fome, e empurra ela pra fora do barco. Sim, e ela morre do pior jeito possível, que é mais afogada. Exato, eu preferia ter tomado um tiro na cara. Sim, cara, eu tava pensando aqui agora, eu acho muito interessante o Funny Games, porque é importante como o Henry consegue fugir de uma crítica moralista à violência. Porque ele não faz assim, tipo, um negócio meio hippie, paz e amor. O cara, não, cara, ele tá dizendo assim, eu sei porque isso funciona, porque atrai o público, eu vou usar também e ao mesmo tempo passar minha mensagem. É o que o Kubrick faz com Nascido pra Matar, por exemplo. Que é assim, eu sei que vocês estão esperando aqui pra ver um filme de guerra,
guerra. Mas antes, vê meu filme aqui, essa 1 hora de tortura psicológica do exército, e aí depois te dou o filme de guerra. Mas também se ele fizesse isso, ele fizesse essa crítica tão direta, não pode usar violência, ou não pode usar... É muito simplista, ele também estaria sendo hipócrita, porque no filme dele tem momento que alguém se mata, tem um momento que alguém mata uma pessoa. Cara, sério, eu não vou dar um spoiler, mas quem assistiu Professor de Piano sabe do que eu tô falando, mano. Tem um troço que a Isabelle Huppert faz lá, que você fala, mano, não, por que você colocou isso no filme? Isabelle Huppert, que era pra ter sido o protagonista do Funny Games. Mas Ficaria mais foda ainda. Olha, eu queria dizer que a Isabelle Huppert, ela fez Elle, Sim. foda, e professora de piano, e nos dois ela tem que fazer coisas bizarras. E ela se recusou a fazer Funny Games porque ela achou que era muito pesado pra ela. Então dá pra refletir um pouco o impacto desse filme. Tá muito novinha ainda, ela não queria ainda se associar a essas coisas de degenerados. Subversivas. E a última cena é ele entrando nessa casa dessa vizinha com a mesma desculpa que ele usou com ela sobre os ovos, ele olha pra câmera, dá uma piscadela e o filme acaba. Cara, eu adoro quanto esse filme é autoconsciente, velho. Tipo, pra mim, a genialidade do filme tá nisso. Por isso que o formato é tão importante quanto o roteiro em si. É tão importante a forma como ele monta do que o conteúdo. Porque é que nem se pensar Memento, por exemplo. Se colocar em ordem cronológica, é um filme ok, sobre um cara perseguindo alguém e ele é um serial killer. Aí, a genialidade do filme é a estrutura narrativa que constrói também uma mensagem. Mas é interessante isso, porque é uma coisa que devia ser básico, né? A estrutura devia sempre seguir o tema. Mas nesse caso é ainda mais interessante porque é crucial que a estrutura Exatamente. Senão não funciona. Não funciona, fica um filme ok. Se fosse só um filme assim, sem ter esse controle, sem ter essa quebra de quarta parede, seria um suspense legal, mas seria, sei lá, eu posso ver O Quarto do Pânico, que é um filme infinitamente inferior, apesar de ser um bom filme. Filmes de situações de sequestro, de tortura psicológica, tem a roda. Sim. O que o Hennig faz genial é um filme... que ele critica esses filmes. Bizarro, exatamente. Where's the remote control? Where's the fucking remote control? E 10 anos depois, em 2007, ele fez um remake com o mesmo nome, Quadro a Quadro, em Hollywood. Só mudava os atores, inclusive as atuações eram muito parecidas, quiçá as mesmas. Mano, mas é bizarro, porque o que é mais interessante é que, se não me engano, acho que o Renek não fez outro filme nos Estados Unidos. Ele aceitou, foi um convite, tipo, pô, faz um filme aqui, vamos fazer um filme em Hollywood. Ele fez, e ele fez quadro a quadro só pra, tipo, popularizar mais a mensagem dele. Porque, tipo, o norte-americano não gosta de ler legenda, então ele colocou um filme que a galera ia poder ver na cara a história. Cara, é assim, ó, você não gosta de legenda, então toque porra do filme. Porque assim, cara, se ele não fizesse, alguém ia fazer e cagar no filme dele. Então, antes de vocês esmerdearem meu filme, deixa que eu faço, porra. Exato, e ele fez isso e ele não voltou, acho que fazer outros filmes nos Estados Unidos. Não, e tipo, eu li na internet que tem uma coisa que ele deixou a Naomi Watts mudar porque ela encheu muito o saco, assim. A cena que o cara manda ela se despir é um pouquinho antes. Que daí, tipo... Caralho, eu não lembrava disso. É super sutil, assim. Que ela falou, acho que fica melhor. Então ele falou, não, tá, beleza. Então foda-se, só faz. Mas o resto você faz tudo igual, assim. Não, até porque tem uma coisa que é interessante, ou a parte que é importante até pro filme, mas pra gente a gente não vê muita diferença. Porque tem uns momentos que os caras estão, tipo, super sendo bizarros lá pra pedir os ovos, e o cara, George, ele fica super alterado, como se alguém tivesse socado ele na cara. E aí eu começo a pensar assim, talvez isso seja pela forma que a pessoa tá falando, só que é alemão, eu não sei que termo a pessoa tá usando. Em inglês começa a perceber, os termos que eles estão usando já são mais agressivos. Exatamente. Então ele começa... E até o significado também das palavras. Sim, aí fica melhor, assim. Cara, e outra coisa incrível é que ele pega o Tim Roth, que é o símbolo do cães de aluguel, pra fazer o filme dele, cara. Tipo, mano, cara, ele que vai se fuder, cara. Ninguém pode ser tão autoconsciente assim, velho. Você tá rindo na cara da sociedade, cara. Cara. Isso mostra que ele é um bosta, né? É que assim, o Haneke, ele tem problemas que eu acho que às vezes ele quer ir longe demais. Ele vai longe demais. Ele sempre... cara, não sei. Amor é um negócio. Tanto que é uma coisa que ele faz no cachê. Tem uma cena que você fala assim, mano, você não precisa fazer isso, cara. Por que você tá fazendo isso comigo? Não, cara, eu vi uma review esses dias sobre o amor, achei incrível, cara. É um filme que as pessoas piraram e, na verdade, é só um filme sobre um velho psicopata que mata alguém. Entendeu? É isso mesmo, cara. Tá moralmente errado esse filme do Renner. Tem que ser censurado. Todos os filmes dele é sobre alguém matando alguém, o cara não sabe fazer nada decente, cara. Que bosta, né? Cara, ele que vai se fuder, cara. Ninguém pode ser tão autoconsciente assim, velho. Você tá rindo na cara da sociedade, cara. Cara. Isso só mostra que ele é um gênio, na verdade. Sim, cara. Não, genial. Cada filme dele é uma coisa assim, você pode até perceber que ele tem um estilo próprio dos quadros mais parados, assim, pouca movimentação. Inclusive, Funny Games, acho que é um que mais movimenta. Mas, cara, quando você vê cachê, acho que é uma das cenas que sangra mais lindas que eu já vi na história do cinema, mano. O Haneke é foda, porque a gente sempre fala assim, tipo, sei lá, o Fincher é um puta diretor. Ele sabe pegar o roteiro que alguém fez e deixar a marca visual fodida. O
O Charlie Kaufman é um puta escritor. Tudo bem que ele dirigiu o Cinedoc também bem pra caralho. Mas assim, ele não é um grande diretor. Sim. Um outro diretor teria mais técnica que ele. Não é o métier do... Nossa, métier é foda. Ah, foda-se. Não é o métier do cara, entendeu? Assim, só, o Brilho Eternamente Sem Lembrança. Não sei se funcionaria com a direção dele. Porque ele é muito enaltecido pela direção do... Complete o nome aqui, editor. Então acho que, pô, é raro o cara que consegue juntar os dois, assim. E eu lembro de alguém falando isso do David O. Russell uma vez. Que David O. Russell é o caralho, cara. Hennick Hennick é foda. Inclusive, Amor, filmaço. Filmaço. Não tem como você falar que não é realmente... O título do filme reflete o que ele tá falando. Filme do caralho. Assistam todos os filmes do Hennick e fiquem deprimidos e depois vem falar com a gente nos e-mails. Não quero gente depressiva perto de mim, já basta os dois aqui. Vamos aumentar o grupo. Vamos aumentar o clubinho. Não, só se indicarem.